Alguns homens acham que uma mulher simplesmente desiste do desejo, como se isso acontecesse do nada. Não acontece. O que realmente derruba o interesse feminino é quando o homem perde exatamente aquilo que despertou sua curiosidade no começo. O que ninguém admite abertamente é que o desejo de uma mulher volta quando ela sente que não tem mais controle sobre algo que antes estava na palma da mão. Ela só volta a desejar quando percebe força, não carência, mistério, não desespero, presença firme, não dependência emocional. Se você quer que ela volte a te enxergar como homem, não como opção desesperada, existem passos específicos que mexem diretamente com a mente feminina. E é isso que vamos destrinchar aqui. Primeiro, recupere o controle da sua presença. Quando um homem perde o controle da própria presença, ele automaticamente entrega poder demais para a mulher. E esse excesso de disponibilidade cria exatamente o efeito contrário do que ele espera. O desejo feminino não cresce em ambientes previsíveis. Uma mulher só volta a desejar um homem quando sente que ele já não gira mais ao redor dela. Isso não significa ignorar, agir com frieza ou criar teatro emocional. Significa algo mais profundo. Reorganizar sua vida de um jeito que ela não seja mais o centro das suas reações. Quando a sua energia deixa de ser moldada pelo que ela faz, você altera a dinâmica inteira. E mulheres percebem isso rápido. Quando você deixa de responder imediatamente, não porque está jogando joguinhos, mas porque realmente está ocupado com algo que importa mais, sua presença muda de peso. O homem que controla a própria rotina volta a transmitir aquilo que desperta desejo verdadeiro: estabilidade, foco, direção e um certo grau de imprevisibilidade. E aqui está a parte que muitos evitam aceitar. Quando você está sempre disponível, ela nunca sente falta. Quando você some porque está nutrindo sua vida, não por provocação, ela começa a notar sua ausência. E a ausência, quando bem construída, é gatilho de atração. Uma mulher não sente desejo por um homem que ela domina emocionalmente. Ela deseja aquele que precisa ser conquistado novamente, porque isso ativa o lado competitivo e seletivo da mente feminina. A chave é simples. Em vez de tentar recuperar o interesse dela fazendo mais, você recupera fazendo menos, porém vivendo melhor. Ela só volta a te desejar quando vê que sua vida continua em movimento. E que você não empacou esperando por aprovação. 1. Digamos que você costumava responder tudo na mesma hora. Agora você está treinando, estudando, produzindo, vivendo. Suas respostas continuam educadas, mas não urgentes. E ela sente a diferença porque sua atenção deixou de ser automática. Nesse momento, algo acende na cabeça dela. Ele não está mais disponível assim. Por quê? Essa pergunta sozinha já começa a reconstruir o desejo que parecia morto. Segundo, reacenda sua masculinidade, silenciosa alma. Mulher volta a desejar quando percebe novamente a força silenciosa que diferencia um homem comum de um homem raro. Masculinidade não é pose, não é arrogância, não é levantar a voz, é direção, é firmeza. É aquela postura que deixa claro que você sabe quem é, para onde está indo e o que merece. Quando essa energia some, ela perde algo essencial para o desejo feminino: a sensação de estar diante de alguém sólido. O erro de muitos homens é tentar reconquistar mostrando fragilidade excessiva, tentando provar sentimentos a cada minuto. Isso não cria conexão, cria repulsa. A conexão surge quando ela sente que você tem um mundo próprio que não depende da aprovação dela. Um homem que se reconstrói sem fazer anúncio, sem drama, mexe com a mente de qualquer mulher que já o desejou um dia. Quando você volta a agir com calma, com assertividade e com escolhas firmes, ela sente algo que não admite em voz alta: segurança. E essa segurança reacende rapidamente memórias emocionais que antes estavam apagadas. O que muda o jogo não é você se declarar, é você se posicionar. A masculinidade silenciosa aparece quando você passa a resolver seus problemas sem dramatizar, quando você se posiciona sem gritar, quando você diz não sem medo de perder. E isso cria uma leitura muito clara dentro de uma mulher.
a de que há valor ali. Homens que recuperam essa energia param de se justificar, param de tentar convencer, param de tentar agradar. E quanto mais você se reconstrói sem pedir aplausos, mais ela observa, mesmo que você não perceba. Quando sua postura muda, o olhar dela muda. E quando o olhar muda, o desejo volta. Terceiro, quebre a previsibilidade que matou o desejo. Uma mulher deixa de desejar quando tudo em você se torna óbvio. Quando ela já sabe exatamente o que você vai dizer, como vai reagir, como vai tentar agradar, ela perde aquele impulso interno que fazia o coração acelerar. O desejo feminino nasce da curiosidade, e a curiosidade só existe quando há algo imprevisível, algo que ela não controla totalmente. Quando você volta a ser um homem que surpreende pela postura, não por joguinhos, ela sente uma mudança imediata. Quebrar a previsibilidade não significa desaparecer, agir como ator ou mudar quem você é. Significa recuperar a essência que você deixou de lado, seus interesses, suas ambições, seus projetos pessoais, suas novas atitudes. É isso que cria novidade real. A previsibilidade morre quando você começa a tomar decisões que antes evitava. Aquele curso que você adiou, aquele projeto que você sempre quis iniciar, aquele hábito que sempre quis adotar. Quando você implementa tudo isso de verdade, sua energia se transforma. Ela vê que você se move sem depender da reação dela. Isso cria um impacto emocional muito mais forte do que qualquer mensagem longa ou tentativa de convencimento. Quando você muda sua rotina, ela muda a cosita a leitura que tem de você. E quando essa leitura muda, ela sente algo familiar, vontade. Uma mulher volta a desejar quando sente que o homem diante dela está evoluindo, não estagnado. O desejo renasce quando ela percebe que há algo novo acontecendo e que, por algum motivo, isso a afeta. Você não precisa ser imprevisível para ela, precisa ser imprevisível em relação ao antigo você. É essa diferença que faz a mente dela parar, analisar e reacender um sentimento que ela achava que já tinha superado. Quarto, coloque limites que ela não esperava. Quando um homem aceita tudo, concorda com tudo e se adapta a qualquer coisa para não perder a mulher, ele destrói exatamente o que faria ela desejá-lo novamente. Limites não afastam uma mulher, limites fazem ela reenxergar valor. Uma mulher só respeita aquilo que não está totalmente ao alcance dela. E quando você coloca limites reais, não forçados, ela sente algo que não admite nem para as amigas. Uma mistura de incômodo e atração. Limite não é imposição, não é ameaça, não é jogo psicológico. Limite é clareza. É você decidir o que aceita e o que não aceita. E manter essa posição mesmo quando ela tenta testar. Muitas mulheres testam não por maldade, mas para entender se o homem ainda tem espinha dorsal. Quando ela percebe que você não cede facilmente, a dinâmica muda. Ela passa a te observar com outro olhar. O limite também aparece quando você deixa de explicar tudo, deixa de justificar cada passo, deixa de pedir validação. Você comunica menos e age mais, e isso cria um contraste com a versão antiga de você, aquela versão que ela controlava sem esforço. Quando você para de responder imediatamente, quando você deixa claro que não aceita desrespeito, quando você não recompensa comportamentos frios com atenção dobrada, ela percebe que não lida mais com o mesmo homem. E é justamente essa mudança que devolve o desejo. O limite faz ela sentir novamente que precisa conquistar espaço, não apenas ocupar. Faz ela perceber que suas atitudes têm peso. Faz ela entender que você não está disponível a qualquer custo. Quando um homem coloca limites, ele volta a ser selecionável. E quando ele volta a ser selecionável, ela volta a sentir aquilo que achava perdido. A necessidade de se aproximar, ajustar o comportamento e, inevitavelmente, desejar. 5. Reaprenda a se tornar um desafio. Natural, uma mulher só volta a desejar quando percebe que o homem diante dela deixou de ser emocionalmente previsível. O desafio masculino não tem nada a ver com arrogância, grosseria ou indiferença fabricada. O verdadeiro desafio surge quando você se torna um homem que não entrega tudo de bandeja, que não dá garantias emocionais imediatas,
que não se comporta como se estivesse mendigando permanência. É quando você retira a certeza absoluta de que estará sempre ali, independentemente de como ela age. O desejo feminino cresce quando existe a possibilidade de perder, não quando existe garantia eterna. Muitas mulheres só acordam para o valor de um homem quando percebem que ele pode ser desejado por outras, que ele pode seguir a vida sem travas e que a atenção dele é valiosa, não automática. Esse tipo de percepção mexe profundamente com o instinto feminino, porque ativa algo que ela costuma tentar esconder: a vontade de competir pelo que considera valioso. Tornar-se um desafio não é sumir, não é ignorar mensagens, não é fingir que não se importa. É ocupar sua mente e seu tempo com coisas mais importantes do que provar algo para ela. É ter ambições claras, prioridades definidas e uma vida que não fica parada esperando a próxima reação dela. Quando você volta a agir assim, ela enxerga aquilo que perdeu. Um homem que não se curva emocionalmente. Homens que se tornam desafio natural não entregam explicações para tudo. Não se apressam para acalmar inseguranças que ela mesma criou e não agem como se todo o movimento dela fosse uma emergência. E justamente por isso, ela volta a se sentir atraída. O desejo nasce quando ela precisa se esforçar para conquistar atenção, não quando ela sabe que basta estalar os dedos. 1. Imagine que você parou de cancelar compromissos para agradar. Antes, qualquer sinal dela te desestabilizava. Agora, você mantém sua agenda, respeita seus horários e decide quando é o melhor momento para falar. Isso cria um impacto imediato. Ela percebe que sua presença não está mais garantida. E é exatamente nessa brecha que o desejo renasce, porque ela volta a sentir que precisa te conquistar novamente. 6. Reconstrua sua rotina como se ela não fizesse mais parte do seu centro. Quando um homem coloca uma mulher no centro da própria vida, ele perde imediatamente aquilo que desperta desejo, direção. Nenhuma mulher sente atração por alguém que abandona metas, hobbies e identidade só para tentar ser mais presente. Isso não cria conexão, cria dependência. E dependência é o maior destruidor de vontade feminina. A reconstrução real começa quando você reorganiza seus dias sem pensar em como ela vai reagir. Sua rotina deixa de ser construída ao redor dela e volta a ser construída ao redor das suas ambições. E isso muda tudo. Quando você foca em si mesmo sem aviso, sem buscar aprovação e sem tentar provar um ponto, sua energia muda. E essa mudança não passa despercebida. Mulheres reagem imediatamente quando percebem que você voltou a ter propósito. Não importa se o relacionamento esfriou ou terminou. Quando ela vê que você está estudando de verdade, evoluindo na carreira, mudando seus hábitos, cuidando do corpo, organizando finanças, dormindo melhor, vivendo com mais disciplina, algo a incomoda. E esse incômodo é o que reativa o campo emocional dela. Ela começa a notar que suas mensagens não chegam mais na velocidade de antes. Não porque você está fazendo charminho, mas porque sua agenda está cheia de coisas que realmente importam. Ela percebe que você não está mais disponível para longas conversas sobre nada, porque você está construindo algo maior. De repente, você se torna um homem com movimento. E movimento é extremamente atraente. O desejo feminino renasce quando ela sente que perdeu acesso total à sua vida. Antes, tudo o que você fazia parecia girar em torno das reações dela. Agora, ela observa que você está seguindo em frente sem hesitação. Isso toca diretamente o ego, desperta curiosidade e ativa o instinto competitivo que muitas mulheres escondem. Quando sua rotina é forte, estruturada e independente, sua presença ganha valor. Você passa a emitir uma energia que ela não controla, mas sente. E quanto mais você cresce longe dela, mais ela começa a se perguntar por que já não ocupa o espaço que ocupava antes. Esse tipo de desconforto é exatamente o que reacende o desejo. Ela não deseja o homem que para a vida por ela. Deseja o homem que ela precisa acompanhar para não ficar para trás. 7.
Volte a se expressar com calma e objetividade, mulheres. Não se afastam porque o homem é calmo demais. Elas se afastam porque ele reage demais. O excesso de emoção, a pressa em se justificar, a necessidade de ser entendido a cada minuto, tudo isso desgasta hasta a atração. Quando você se torna um homem que fala menos, mas fala com precisão, algo muda no ar. Sua presença adquire uma firmeza que dispensa explicações. A comunicação masculina que reacende o desejo feminino é simples, direta, clara e sem dramatização. Não é frieza, não é indiferença e muito menos silêncio manipulativo. É maturidade emocional. Quando você deixa de transformar qualquer desconforto em conversa longa e passa a se posicionar com frases enxutas, o clima muda imediatamente. Uma mulher presta muito mais atenção em um homem que não se perde em justificativas. O impacto disso é profundo. A postura calma dá a impressão de que você não está tentando convencer ninguém. Você apenas sabe o que está dizendo. E essa segurança desperta respeito, algo essencial para o desejo. Quando você fala tranquilo, responde quando faz sentido e não cede ao impulso de resolver tudo em segundos, ela sente sua estabilidade e estabilidade é atraente. Com o tempo, ela começa a perceber que suas conversas deixaram de ser debates impulsivos. Você parou de corrigir cada detalhe, parou de buscar aprovação nas palavras dela, parou de tratar qualquer incômodo como um grande problema. Sua comunicação passou a refletir controle. E quando um homem mostra controle emocional, o desejo feminino se manifesta quase como reflexo. Muitas mulheres não admitem, mas elas se aproximam mais de homens que não se abalam com facilidade. A serenidade masculina faz com que elas reconsiderem atitudes, reavaliem julgamentos e percebam o quanto você amadureceu. É aí que o olhar muda. Ela observa mais, pesa mais as palavras antes de reagir e até reduz o tom, porque entende que está diante de alguém que não entra no caos dela. Quando você recupera a calma e a objetividade, você recupera a atração, e essa mudança não depende de reconciliação, mensagem bonita ou promessas. Ela depende apenas da forma como você se posiciona, firme, claro e emocionalmente estável. 8º. Reaprenda a dar espaço para que ela sinta sua falta uma. Mulher não sente falta de um homem que está sempre presente. Ela sente falta quando percebe silêncio, quando percebe ausência, quando percebe que sua atenção não é mais garantida. Não é sobre ignorar, não é sobre desaparecer, não é sobre criar distância artificial. É sobre tirar a saturação emocional da relação. Quando você estava sempre disponível, sempre pronto, sempre ali, ela não tinha por que desejar. O excesso de presença mata exatamente o impulso que faria ela correr atrás. O desejo feminino cresce no intervalo entre um contato e outro. É no espaço que ela começa a revisitar memórias, analisar atitudes, pensar nas conversas, reparar nas versões de você que antes ela ignorava. Quando você deixa de responder tudo na hora, quando suas mensagens têm ritmo próprio, quando você demonstra que sua vida não gira mais em torno do humor dela, algo começa a incomodá-la. E esse incômodo é o gatilho do desejo. O espaço também faz ela perceber algo que muitos homens não entendem. Você é um indivíduo completo. Quanto mais você ocupa sua vida com treinos, estudos, projetos, descanso real, novas responsabilidades, mais ela se dá conta de que perdeu o monopólio da sua atenção. Isso mexe com qualquer mulher que já teve algum interesse em você. Ela começa a notar detalhes mínimos. Por que você está menos online? Por que respondeu depois? Por que parece mais calmo? Por que não demonstra pressa? E é nesse momento que surge uma mudança silenciosa. Ela passa a te observar. Não fala nada, não demonstra nada, mas presta atenção em tudo. E quando uma mulher volta a observar um homem, o desejo já começou a renascer. O espaço bem usado não cria distância emocional, cria valor. Ele devolve a ela a sensação de que precisa te conquistar novamente, de que não tem controle total, de que existe uma chance real de perder. E é exatamente essa sensação que reativa o impulso feminino de desejar, competir
e se aproximar. Não tente ser o homem perfeito. Volte a ser o homem. Um dos maiores erros de muitos homens é tentar virar uma versão impecável de si mesmos, achando que isso vai fazer uma mulher voltar a desejá-los. Só que perfeição não atrai. Perfeição entedia. O que desperta desejo não é ser perfeito, é ser real. Quando um homem se molda demais, se ajusta demais, vira diplomático demais, ele passa a emitir uma energia insegura, mesmo achando que está fazendo o certo. E o ponto mais crítico é que muitos homens se anulam para agradar. Tentam ser compreensivos o tempo todo, aceitam comportamentos que não aceitariam de mais ninguém, deixam de colocar limites, falam sempre com medo de causar desconforto. Essa postura não demonstra maturidade. Demonstra medo. E medo é o que mais afasta uma mulher quando ela está avaliando se ainda existe desejo. O homem real não é aquele que explode, que grita ou que cria conflito. É aquele que mantém a própria essência, mesmo quando quer recuperar alguém. Ele não tenta ser perfeito para impressionar. Ele é coerente com os próprios valores. Uma mulher sente isso. Ela percebe quando você não está mais tentando ganhar o carinho dela, mas está vivendo alinhado com quem você realmente é. Muitos homens precisam acordar para isso. Você não atrai voltando à versão obediente e moldável. Você atrai quando volta a ser alguém que ela respeitaria, mesmo se estivesse solteira. A crítica aqui é simples. Pare de procurar aprovação em cada movimento. Isso te enfraquece, te diminui e destrói o magnetismo masculino. A mulher volta a desejar quando vê que você não está competindo com ninguém além de si mesmo, quando percebe que suas atitudes não são para impressioná-la, mas porque fazem sentido para a sua vida. Quando você deixa de fazer malabarismos emocionais e volta a se comportar como um homem que sabe o que oferece. Se você quer reacender o desejo, pare de tentar provar valor. Comece a viver de um jeito que o valor fique óbvio sem qualquer palavra. 10. Deixe ela ver o que você se tornou. Sem nunca tentar mostrar o grande erro de muitos homens é tentar esfregar a própria evolução na frente da mulher, como se isso fosse reacender algo. Cada foto exagerada, cada indireta, cada demonstração forçada só revela uma coisa: carência. E carência nunca trouxe uma mulher de volta. O que realmente provoca impacto é quando ela percebe mudanças sem que você tente anunciá-las. Quando você evolui de forma silenciosa, ocupada e consistente, a transformação se torna mais poderosa. Ela observa detalhes: sua postura mais firme, seu corpo mais cuidado, sua rotina mais disciplinada, sua fala mais direta, seu foco mais ajustado. Nada disso precisa ser mostrado. Ela sente, e sentir é muito mais forte do que ver uma postagem cheia de intenção. A evolução discreta sempre vence a exibição. Quando você melhora sua vida por você, não por ela, surge uma energia completamente diferente. Uma energia que não tenta impressionar, mas transmite presença. Uma energia que não pede validação, mas inspira respeito. Uma energia que uma mulher reconhece instantaneamente, a de um homem que não está tentando conquistar ninguém, mas se tornou alguém impossível de ignorar. Ela não volta a desejar quando percebe que você quer provar algo. Ela volta a desejar quando percebe que perdeu algo valioso. E o que desperta essa sensação não são discursos, fotos ou gestos exagerados, e sim a constância de alguém que está crescendo independentemente da opinião dela. Se ela te vê seguindo em frente com força, sem teatralidade, sem ansiedade e sem a necessidade de mostrar nada, isso acerta diretamente onde o desejo nasce. Porque o verdadeiro poder está em não precisar ser percebido, mas ainda assim ser impossível de desconsiderar. Ao longo de tudo que já discutimos, fica claro que o desejo feminino não renasce porque você corre atrás, insiste, implora ou tenta provar algo. Ele renasce quando você muda a estrutura da sua vida de um jeito tão sólido que ela começa a enxergar o que perdeu, sem que você diga uma única palavra. E existe um ponto que muitos homens não querem encarar. Às vezes, uma mulher só volta a desejar quando percebe que já não tem acesso emocional garantido. Isso incomoda, mexe com o ego e desperta exatamente aquilo que ela jurava ter superado. Se você chegou até aqui, eu quero que você deixe nos comentários o que você já viveu,
o que mais te marcou e o que você percebeu sobre si mesmo ouvindo tudo isso, eu vou ler tudo e vou responder. E claro, curta, compartilhe e, acima de tudo, inscreva-se no canal. Isso é o que mantém esse conteúdo vivo, o que me permite continuar te entregando realidade sem filtros. E já vou te avisar, no próximo vídeo eu vou expor uma verdade que muitos homens não estão preparados para ouvir e que muda completamente a forma como as mulheres testam você, sem que você perceba, você não vai querer perder.